Então, muito boa noite. Vamos dar início a mais uma sessão deste ciclo, Vultos da Cultura Lusófona, que tem sido promovido pela PASC, em parceria com a revista Nova Águia, uma revista de cultura de língua portuguesa, de cultura lusófona, e que se insere no grupo de trabalho Lusofonia e Relações Internacionais, o grupo de trabalho coordenado pelo Samuel Dimas, aqui presente, e por mim próprio. Neste momento, e nesta nova direção, há 3 grupos de trabalho que estão em plena atividade. O grupo Democracia, Cidadania e Inclusão Social, que já iniciou também os seus ciclos de debates. Temos também o grupo de trabalho Transição Climática e Energética, Mar e Território. E temos este, que aliás transitou da direção anterior, no âmbito do qual se promove este ciclo que, como se depreende pelo nome, Vultos da Cultura Lusófona, procura dar a conhecer algumas figuras maiores da cultura de língua portuguesa. Já falámos sobre grandes figuras da cultura portuguesa, brasileira, moçambicana, e hoje vamos falar sobre uma figura maior da cultura galega. E isto porque, como sabem, a cultura galega faz parte integrante da cultura de língua portuguesa, da cultura lusófona, e aliás também não é por acaso que, por via do Bernardino Grego Cervantes, que espero que consiga reentrar neste nosso encontro, há 2 associações galegas que integram a PASC, como membros observadores, mas que integram de pleno direito a PASC, que aliás foram aprovadas por unanimidade em Assembleia Geral, a saber, a Associação Impulsionadora da Casa da Lusofonia e o Centro Português de Vigo. Ora, estes grupos de trabalho servem também, estes ciclos de debates, servem também para não só agregar as associações que fazem parte da PASC, como agregar novas associações com vista a um futuro ingresso. Por isso, nós pedimos a essas 2 associações galegas que indicassem um nome. E o Bernardino indicou-nos o José Carlos Ulloa, que muito agradecemos que esteja connosco para esta sessão sobre um poeta galego, o Manuel Maria. Passo então a palavra ao Samuel Dimas, que vai conduzir a sessão, como é hábito. Nós estamos a gravá-la, vamos depois colocá-la nas nossas plataformas, onde, em geral, como sempre tem acontecido, estas sessões são depois muito vistas. Samuel, a palavra é tua. Então, boa noite a todos. Uma palavra de agradecimento ao José Carlos Ulloa pela sua generosa disponibilidade. Estamos a falar da Corunha e, portanto, para nós é com grande satisfação que o acolhemos nestes nossos debates, nestes nossos fóruns de cultura lusófona. O José Carlos é professor do ensino secundário, de filologia, não é? De língua galega, língua catalã e também língua inglesa, presumo. É poeta, e eu destacaria 2 obras, uma de 2014, que se chama A Deusa das Margaridas Murchas, e uma de 2021, Anárquicas Arritmias, um nome muito sugestivo, e também tem colaborado em vários trabalhos, em vários projetos, várias iniciativas, tem escrito diversos prólogos para livros de poesia. E também um dado muito curioso, eu fiquei muito interessado em conhecer mais, se é que isso é possível. É membro fundador da Irmandade Poética e Artística Galaico-Lusa. Gostaria muito de conhecer esta Irmandade. Estou muito curioso, muito curioso. E, e pronto, e é com satisfação que o acolhemos, e dou-lhe a palavra então para
nos falar da cultura galega e, em concreto, deste poeta Manuel Maria. Bueno, escoitádesme ben? Sim? Bueno, antes de nada, boa noite dende a Coruña, en Galiza, a todas e a todos. En primeiro lugar, permitídeme un momentiño, porque necesito agradecer, e dun xeito moi especial, quero agradecer a don Renato Epifanio, o presidente do MIL, do Movimento Internacional Lusófono, presidente tamén a súa vez da PASC, da Plataforma de Asociacións da Sociedade Civil Portuguesa, tamén académico de número da Academia de Cultura Portuguesa e fundador e director da revista Nova Águia, director da Academia de Filosofía Portugal-Brasil, entre outros moitos cargos, e quero agradecer que me dese esta oportunidade de participar nos ciclos da cultura lusófona. Moito, moito obrigado. En segundo lugar, agradecer de corazón tamén e de alma o meu bo amigo Bernardino Crego Cervantes por poñerme en contacto coa realidade lusófona e por confiar en min para esta sétima sesión do ciclo Pax Nova Águia desta noite, non? Moito obrigado, meu carísimo amigo. En terceiro lugar, a todas e a todos vos por estar aquí detrás destas pantallas, pero aínda que estemos unha pantalla en fronte, estamos unidos, estamos xunguidos. Galicia e todos os povos da lusofonía, con lazos entrañables de amizade, de fraternidade, de afecto, de cariño, de adhesión e de armonía, non? Saúdos moi sentidos os 9 países, dende Galiza a Portugal, a Brasil, a Angola, a Mozambique, a Cabo Verde, a Guinea-Bissau, a Guinea Ecuatorial, a Santo Tomé Príncipe e a Timor Oriental. E quero tamén agradecer a todas e a todas os que abrides a fiestra para que entre un aire renovador sobre todos os povos da lusofonía, para unir os nosos corazóns e as nosas almas a través do xugo da irmandade e da concordia. Pois ben, aínda que a través dunha pantalla estamos a carón uns dos outros. A carón, eu penso que significa estar xuntos, emparellarse con aquilo que dá proximidade e conforto. E así penso que debemos estar sempre, porque estou seguro de que os nosos corazóns son corazóns que laten ao unísono, como se fosen as cordas dunha arpa nas mans dunha musa. Lémbrome de que a palabra irmandade fora elexida, e quero recordar que foi no ano 2016 como a palabra do ano do Portal das Palabras, que é un proxecto impulsado por a Real Academia Galega. Eu penso que non podía ser de outro xeito, xa que a vontade da irmandade é buscar o que nos une, e penso que entre todos os povos da lusofonía nos une tanto, que estivemos e estamos tan xunguidos que é imposible separarnos. Sen ir máis lonxe, a raíz das nosas linguas están entrelazadas polas mesmas orixes. Falo da galega e da portuguesa. Únenos a nosa historia, a nosa cultura, polo que creemos nun futuro máis pleno se os enfrontamos xuntos. A unión é a chave do noso progreso e do noso destino. Penso que chegamos a un punto que sentimos xuntos, porque a simbiose que estamos a crear grazas a personas como Renato, Carlos, Julia, Samuel, Bernardino, é o mellor exemplo de unión e de irmandade. A vida en unión eu penso que é moi simple e proporcionanos a todos moita felicidade. Por iso temos que construir pontes que unan, non muros que separen. Tal vez nos digan que somos quixotes, ilusos ou soñadores, pero eu penso que feliz o que soñando vive e infeliz quen vive sen soñar. Polo de pronto sérvenos para camiñar xuntos o encontro de almas xemelgas e para sair da indiferencia. As fronteiras foron creadas polos homes e os homes temos que facelas desaparecer. E desexo de corazón, e foi un dos meus soños dende cativo,
que Galiza e a lusofonía permaneza unida por sempre e dende aquí axudemos a que a idea de amizade e irmandade sexa perenne. Eu creo en vos. Seguimos camiñando. Moito obrigado. Bueno, fai máis ou menos 20 días que me atopei con Bernardino Crego na Coruña. Tamén nun acto de irmandade entre Galiza e Portugal. E foi cando me propuxo falar dun poeta galego que eu elexira as distintas asociacións lusófonas. Bernardino é ben coñecedor da miña debilidade pola unión de todos nós, dos nosos povos, das nosas patrias, das nosas nacenzas, dos nosos úteros natalicios. Todos eles povos e matrias irmáns. E así deste xeito tan simple aceptei, aínda que estou seguro que hai persoas moito máis adecuadas que a min para desempeñar este rol. Dicirvos que o fixen e o fago con todo o cariño do mundo, coa mellor das vontades e con toda a dedicación que este acto merece. Pídomos tamén que saibades disculpar os meus erros. Bueno, e vámonos xa poñer directamente a falar do poeta elexido. O meu objetivo desta noite, o primordial, é non aburrir. Eu sei que é moi difícil non aburrir estando falando dun home, dunha persoa, dun poeta que non coñecedes ou que a maioría non coñecedes durante 20 ou 25 minutos. Pero ese é o meu primeiro objetivo. E o objetivo primordial desta noite tamén é achegarvos e familiarizarvos coa figura dun poeta con mayúsculas. Desexo de verdade que coñezades a figura do gran Manuel María. Por que o elexín? Bueno, pois porque creo que os máis notables e significativos acontecementos da vida galega nos seus ámbitos, tanto social, cultural como político, da segunda metade do século XX, poden ser contados e entendidos dende o miradoiro da súa trayectoria vital. Por iso, achegarse á figura de Manuel María é achegarse íntima e paradigmaticamente á vida cultural galega deste medio século. Tamén o elexín porque creo que debemos ler e coñecer a súa obra, sumamente extensa, porque son 50 anos de compromiso rexo e decidido, e o fío conductor da súa poesía e a nosa nación. Ademais, na súa poesía están os soños imposibles, as aspiracións intanxibles da vida diaria, que sempre debe ter a boa poesía, a capacidade de soño e de desexo, o que ven sendo o mesmo que afirmar a rebeldía imaginada, insumisa contra os contos no que vive encerrada a condición humana. Eso todo é a poesía do mestre, de Manuel María. Tamén o elexín porque foi un gran amante de Portugal e de toda a lusofonía. Alén de defensor da norma histórica do galego, foi un convicto socio da GAL. Consta inscrito no libro de socios e socias co número 469. Tornouse membro cando a asociación daba os primeiros pasos en 1986 e non abandonaría a militancia nin sequera cando entrou a formar parte da Real Academia Galega. A defensa das teses reintegracionistas non ficou apenas como declaracións de intencións, pois, para alén de ser socio de AGAL, tamén publicou tres obras na norma lingüística fomentada pola asociación. Ora non as vou nomear porque non ten sentido cales publicou en galego reintegracionista. Manuel María dicía que o reintegracionismo era o camiño, xa que o galego e o portugués eran a mesma lingua, só con algunhas pequenas variantes, e así vía que parte do futuro da nosa lingua galega é a súa expansión natural cara a Portugal e, por suposto, a toda a lusofonía. Nunha entrevista que lle fixeron no xornal La Región, dixo que hai dúas tendencias moi claras, a involucionista e a reintegracionista. Tamén tiven a grandísima sorte de coñecelo personalmente. Aínda que non o cheguei a tratar fondamente, lémbrome de algunhas frases que me quedaron gravadas
nas poucas conversas que tivemos en torno a un café. Bueno, él era un gran aficionado ao té. Atopeime, en primeiro lugar, cunha persoa con mayúsculas, cuns maravillosos valores, dos que sobresalían a súa sinxeleza e a súa humildade, e como a poeta vin nel un enorme compromiso coa súa terra e as súas xentes, un marcado compromiso social. Lémbrome da súa defensa a ultranza da lingua, da nosa lingua, porque para min a lingua portuguesa e galega é a mesma, como signo de identidade. Na busca de termos dicía sempre, a hora de escribir apostaba por aqueles que diferenciasen o galego do castelán, recurrindo moitas veces aos hiperexembrismos, mais tamén aos lusismos. E sempre defendía a linguaxe poética preclara, como el dicía, e dicía sempre que a beleza da linguaxe non estaba contraposta á comunicación do contido poético. Non por complicado un poema de ler era mellor, senón todo o contrario. Pois ben, hai homes que viven unha vida, algúns viven moitas vidas. O noso poeta pertence ao segundo grupo. O home, o poeta, o narrador, o dramaturgo, o xornalista, o mestre, o divulgador cultural, o político, o procurador dos tribunais, o editor, o cidadán, o incansable peregrino dos camiños de Galicia e do mundo. Son un e todos xuntos, o gran Manuel María. E nomear a este home é nomear o poeta máis importante da segunda metade do século XX. Non estamos a falar de cantidade, que tamén, senón de cualidade, de coherencia, de perfecta simbiose de home escritor, de home e terra, de escritor e terra. Falamos de innovación, de renovación, de magisterio negado ou silenciado, pero evidente. Falamos dun galego que sen sensacionalismos nin montaxes espectaculares construiu unha entrega absoluta e cun traballo ordenado, constante, humilde e excelentemente documentado, unha vida modélica, unha obra inigualable e unha Galiza máis rica, máis viva, máis esperanzada e, sobre todo, máis galega. Inmensurable é o adxetivo que mellor lle cadra a súa trayectoria vital. Fixádevos, ten máis de 100 de títulos literarios, máis de 500 actos culturais, máis dun 1.000 de artigos xornalísticos e toda unha vida ao servicio da divulgación, restauración e defensa da cultura e de Galiza. Tan testemunha da súa xigantesca dimensión humana e fan del o paradigma e o símbolo do home galego. Home honesto, traballador, consecuente, fiel á súa terra e ao seu idioma. Queda fora da finalidade desta conferencia, penso, trazar un esbozo biográfico, pero teño que comentar moi brevemente algúns datos da súa infancia e da súa adolescencia que tanto marcaron o Manuel e a súa obra. O noso poeta naceu nunha zona de Galicia que se chama a Terra Chá, concretamente nunha aldea, Outeiro de Rei, na Casa das Hortas, que hoxe é Casa Museo de Manuel María. Lembrarvos que se lle dedicou no 2016 o Día das Letras Galegas. Non? Naceu un 6 de outubro de 1923. Durante toda a súa infancia viviu en Outeiro de Rei, na Terra Chá. A Terra Chá é unha das comarcas con maior entidade e identidade da nosa Galicia. Pois ben, Manuel, coa súa evocación literaria, creou a súa Terra Chá como patria poética. Cando vos acheguedes a súa obra, quedaredes coa imaxe que nos dá desta terra. Quedará definida e coñecida para nosoutros, educando, condicionando o noso xeito de mirar pa ela, de ollala. Como dixo un amigo, Paco Martín, fixo na Terra Chá un mundo certo e agora xa é verdade para todos. Por todo, non quero que se nos esqueza que a súa infancia marcouno para toda a vida e marcou profundamente a súa obra, unha total simbiose entre o home e a súa nacencia,
simbiose perfecta entre o poeta e os elementos primordiais que o compoñen. A terra, da que está feito, a auga, o lume e o vento. O poeta sempre agradecido coa terra nai, a súa terra xa. Cando xa na adolescencia morre o seu pai, Manuel María, vai vivir, trasládase a Lugo, a cidade de Lugo, e vai vivir co seu tío, o seu tío Pepe, que era crego, vale? Era profesor de filosofía en Lugo. Obviamente, a cidade ofrece a posibilidade de atopar libros que busca con avidez, e o seu tío tiña unha forte proxección intelectual, como todos os gregos daquel entón, e social na cidade de Lugo, o que tamén lle abriu novos horizontes. Pero levou un gran disgusto na súa adolescencia, porque el quería estudar filosofía, e o seu tío prohibiulle e quixo que estudara dereito. Un dos seus amigos daqueles anos, non sei se escoitastes falar del, ia ser o seu compañeiro de xeración literaria, Uxío Novoneira, o poeta do Caurel, pero sería na tertulia do Méndez Núñez onde coñecería a todos os grandes daquel entón, a Luis Pimentel, a Celestino Fernández de la Vega, o fotógrafo Ángel Joán, Carballo Calero, Iglesias Alvariño, Ángel Fole, Cunqueiro, Otero Pedrallo, e ali foi onde empezou a súa conciencia galeguista. É imposible entender o Manuel María sen a súa chaira e a súa chá, como lle chamaba el, e a súa chá sen o seu poeta, non? Que o Manuel asumiu os berros dos loitadores da chá e así naceu como profeta dunha patria ese movimento literario que os chairegos consideran a súa Biblia. En palabras de Manuel María, di que a infancia é a patria verdadeira, o máis puro, a orixe, que tanto e tanto mimou dende a súa pluma. E dicía así: a terra xa somente sé, un pobo aquí, outro acolá, 1000 árbores, Monterraso, un ceo chumbo e tráxico no que andan as aves a voar. O resto é soidade. Ou no que hoxe é considerado o himno da terra xa, pero que aconsello sexa escoitado na voz e coa música de Mero, do grupo Aquenxa. Non canta na xa ninguén, por eso meu carro canta. Canta o seu eixo tamén, que a señardade me espanta. Non hai canto tan fermoso, fino como un asubío, anque as vegadas saudoso, faise no ar, rechouchío. O meu carro é cernadura, sábese carballo e freixo, que fermosa a súa feitura, que lixereza do seu eixo. As cousas vanse andando por onde o meu carro pasa, carreta merva para o gando, traime a colleita para casa. E teño que mencionar un suceso que o marcou moito, que o sufriu na adolescencia, un suceso arrepiante, a morte do seu irmán máis novo, Xesús María, aos 13 anos atropelado por un coche. E outro dato importantísimo para el, que en 1959 casa con Saleta Goi, que ainda fai moi poucos anos que faleceu, a súa eterna musa, da que nunca se separará máis nunca. Non sei como vou de tempo. Dou unhas breves referencias á súa obra ou acabámolo? Como vedes? Não, pode continuar, José Carlos, pode continuar. Estava sempre interessante. Vale. Ben, inicia, vou ser breve, non? Inicia a súa actividade poética na metade do século. Publica os primeiros poemas en 1949 na revista que fundou el, na revista Xistral, que aínda sigue editándose o día de hoxe e que moitos poetas galegos e tamén lucenses e tamén da Galicia, pois publicamos nela, non? Pois empezou a publicar en 1949 nesta revista e xustamente en 1950 nunha colección que levaba o nome de Benito Soto de Pontevedra. Sae o seu primeiro libro de versos, Muiñeiro de Brétemas, un poemario que lle cadra a honra de ser tamén o primeiro poemario de un autor novo despois da Guerra Civil. Lembrade que
Nesa época, en España, vivíamos a dictadura do xeral Franco e non se podía empregar ningún idioma, e moito menos escribir, que non fose o español, non? Bueno, pois cando en Galicia case non se publicaban libros, e moito menos en galego, cando os poucos poetas, narradores e dramaturgos que sobreviviran á Guerra Civil e os dramáticos anos 40 non publicaba ou o facían en español, cando atopar unha súa liña en galego nos xornais era tan difícil como atopar unha agulla nun palleiro. Manuel María ergue a súa voz no silencio e abre o camiño a unha nova promoción de poetas, coñecida como a promoción dos 50. E desde entón mantén acesa a chama poética, innovando, experimentando, propoñendo, deseñando os vieiros que conforman o desenvolvemento poético galego desta segunda metade do século XX. Ningún acontecemento relevante, nin ningún movimento ou camiño poético se desenvolveu sen a súa colaboración ou protagonismo. Eu diría sempre que a súa biografía é a biografía da cultura galega. En conxunto, a súa poesía é non só a máis representativa, senón tamén a máis relevante. A aportación conceptual e formal deste medio século. Individualmente, cada poemario é a expresión sincera e emocionada dunha necesidade imperiosa de comunicación e transformación do mundo que lle tocou vivir. Non ten dous libros iguales, nin sequera semellantes. Lembrade que publicou máis de 50 poemarios. Pode haber algunha coincidencia temática ou xenérica. Non vou nomear agora os poemarios en que sí se poden ver, non? Para Manuel María, o verso, o poema, é a arquitectura expresiva do seu mundo íntimo. Escribe o que sente, o que sufre, o que goza, o que ama, o que arela, o que defende e o que rexeita. Esta identificación é a esencia da poesía. Non hai posibilidade de disociar o home do poeta. Os dous son a única realidade vital da que a poesía é a máis importante, pero non única forma expresiva. Eu penso que pretender marcar ou delimitar etapas na súa trayectoria poética, alleas as da súa trayectoria vital, é introducir fronteiras inexistentes, artificiais. Quizáis valda se Manuel María fose un deses poetas ecoicos, non? Que escriben segundo os gustos, as maneiras e modas dunha época ou un movimento. Manuel María non é así. Manuel María non pertence a ningunha escola, tendencia ou camiño poético. A súa voz é tan persoal, tan íntima e sincera que non pode ser clasificada ou encaixada. Manuel María abre camiño respostando sempre as demandas e necesidades que como home, como galego e como poeta sente ten. Así, cada poemario agroma agroma do seu corazón e da súa alma nun intento de diálogo e comunicación dun home co resto dos homes. É necesario, pois, contextualizar cada obra súa para chegarnos á esencialidade da mesma. No corpus poético de Manuel María temos múltiples probas de artificialidade, cando non falsidade de certas clasificacións, distinguir entre poesía existencial, poesía social e poesía lírica, como se fosen tipos antagónicos e incorrectos, non? Cando non falso. Afirmar que un poemario no que se tratan temas relativos á emigración, á defensa da lingua, do idioma, o dereito á liberdade, non é poesía porque eses temas non son poéticos, eu penso que descalifica humanamente a quen tal afirma. Cando un sufre ou comparte o sufrimento alleo, pola emigración, a privación de liberdade, a denuncia, a protesta ou reivindicación respostan ao conflito interior que como home ser social un sente, non? Pois ese era o noso Manuel María. Esta é unha parte da súa poesía que chamamos poesía comprometida, ben sexa o compromiso social, político, religioso, amoroso. É poesía se nace do máis íntimo e verdadeiro do home ser social. E non é poesía se só é unha resposta artesanal,
unha materia poética allea na que só se combinan palabras en que un corazón atormentado ou gozoso as nutra en demanda. Non? Ben, eu penso que non vou estenderme moito máis porque senón faríamos tediosa esta tarde e noite. Simplemente gustaríame rematar cun poema del que lín moitísimas veces e que é o poema que lle fixo Manuel María a fala, o idioma, a nosa lingua, tanto a galega como a portuguesa. E di así, e con isto remato, e agradezo a vosa atención. A fala. O idioma é a chave coa que abrimos o mundo, o salouco máis fleve, o pesar máis profundo. O idioma é a vida, o coitelo da dor, o marmurio do vento, a palabra de amor. O idioma é o tempo, é a voz dos avós, ese breve ronsel que deixaremos nós. O idioma é o herdo, patrimonio do povo, máxicamente bello, eternamente novo. O idioma é a patria, a esencia máis nosa, a creación común, meirande e poderosa. O idioma é a forza que nos xungue e sostén. Si perdemos a fala, non seremos ninguén. O idioma é o amor, o latexo, a verdade, a fonte da que agroma a máis forte irmandade. Renunciar ao idioma é ser mudo e morrer. Precisamos a lingua se queremos vencer. Bueno, pois ata aquí. Moito obrigado pola vosa atención. A vosa disposición. Obrigado, José Carlos. Foi muito interessante a oportunidade que nos dá de conhecermos mais um pouco da cultura galega através deste poeta. Pelas suas citações percebemos porque é que o chamam o poeta da terra, mas é engraçado que a terra aqui é no sentido mais lato, não é? Em 2016 há um verso de um poema em que ele diz: a fala é a voz da terra e mais do mar, não é? Este mais, não sei se corresponde a também, presumo que sim. O idioma, dixeches, é a patria, non? A esencia máis nosa, non? Era o que te referías, Samuel, perdón. Não, numa pesquisa que fiz, encontrei alguns poemas dele, e há outros poemas dele, e há num poema de 2016, há um verso em que ele diz: a fala é a voz da terra. Sim. E mais do mar. Este mais quer dizer que também do mar, da terra e do mar, não é? Também do mar, claro que sim. Pois, também do mar. E, portanto, quando se diz que ele é um poeta da terra, é no sentido no sentido lato, não é? Sí, ele adoraba a súa terra, adoraba a súa terra nai, a súa nacencia, el sentíase galego ante todo, non? E para sentirse galego adoraba a súa lingua, non? El tamén, o que dicía, que para el o galego e o portugués son unha mesma lingua, non? Adoraba Portugal, adoraba a lusofonía. Bueno, el sempre me dicía, o acórdome nunha tertulia que tivemos, que se non timos lingua non temos nada, non somos pobo, non somos patria, non somos terra, non somos absolutamente nada. Por eso temos que defendela, como sexa. Mas esta citação do Samuel vem muito a propósito, porque precisamente um dos muitos pontos em comum entre Portugal e a Galiza é essa dimensão marítima, não é? Todos sabemos que, tal como Portugal é um país que historicamente se voltou para o mar,
a Galiza Sí, também tem uma costa que é constitutiva da sua identidade territorial também e cultural. Aliás, eu ah, lembro-me que num dos últimos colóquios luso-galaicos sobre a saudade, promovidos pelo Instituto de Filosofia Luso-Brasileira e em parceria com entidades galegas, nomeadamente a Universidade de Santiago de Compostela, o Centro Português de Vigo, a Associação Impulsionadora da Casa da Lusofonia. Aliás, o mais recente realizou-se em 2022. Eu próprio, Samuel Dimas, estivemos em Ourense e depois em Santiago de Compostela. Num desses últimos colóquios dizia, eu falei sobre o Vicente Risco, e Vicente Risco. ele teorizou sobre o atlantismo, ou seja, a presença do mar e do Atlântico, enfim, em particular, Sí, no, é constitutiva da identidade galega, identidade não só geográfica, isso é óbvio, não é? Mas é así. identidade cultural galega, identidade, isso também é algo que nos aproxima, que aproxima Portugal da Galiza e a Galiza de Portugal. Claro que sí. O mar forma parte de Galicia, tanto as rías altas como as rías baixas, non? Galicia está regada por dous mares, polo Cantábrico e polo Atlántico. O Cantábrico e o Atlántico xúntanse nunha esquina galega, non? Nun lugar que se chama o Porto de Bares, non? O semáforo de Bares, ali xúntase o Cantábrico co Atlántico. Indudablemente estásme a falar de Vigo, non? Da zona das Rías Baixas, aí efectivamente estades como Portugal, non? Todos bañados polo Atlántico, non? Somos como un balcón o Atlántico. Unha das Galicia vive da pesca, non? Tamén. Galicia está moi unido ao mar porque por el os barcos da inmigración partían, non? Hacia o Novo Mundo, non? Hacia América, cousa que tamén creo que pasou un pouco en Portugal, non? Exatamente, esse também é outro ponto comum de contacto entre Portugal e a Galiza, a importância da imigração, da diáspora. Sí, é así, non? É que nos une absolutamente todo. Eu, cando estou en Portugal, a min eu non chamo Portugal, a xente, digo que a xente do sur e do norte do Miño, non? Para mí non hai ningunha diferenza, é máis, na lingua, pois, foi unha única lingua, non? Ata o século XII, bueno, ahora non nos vamos meter aquí en historia, non? Co tema do rei Vinís e todo iso, non? Pero fomos sempre eu penso que somos un pobo, non? As fronteiras, pois, non teñen que existir. Pero, bueno, neso estamos, non? A min gustaríame, un soño que teño desde neno, pois estar cada vez máis unidos, non? E derribar todas as Eu fronteiras. também me sinto sempre em casa quando estou na Galiza. Também me Perdón? sinto sempre em casa quando estou na Galiza. Sí, eso comentámoslo todos, de verdade. Para min ir a Portugal pois é un auténtico placer, non? Últimamente estou viaxando moito hacia o Porto, teño relacións que me preguntaba Dimas cando fundamos A Irmandade, cando fundei, non? Con outra persoa, a que Irmandade aparece Galaica-Lusa. nesse poema do Manuel Maria, não é? Sí, é así, bueno, pois temos aí relacións con unha poeta de Espiño, tamén en Porto con máis xente, non sei se tedes escoitado falar de Arnaldo Trindade en Portugal. Bueno, é unha enciclopedia porque, bueno, pola súa vida, non? Pola súa trayectoria vital, coñeceu a moitísimos portugueses relevantes naquel entón, tivo Orfeou, ali gravou moitas cantigas, por exemplo, do Ceca Alfonso, cando non se podía ou estaba terminantemente prohibido. Bueno, estamos viaxando e a verdade é que para min é unha auténtica maravilla. Tópome, como diste, Renato, pois en común unión total e absolutamente co povo e coa xente portuguesa, non? Vos penso que igual na Galiza, non?
O Carlos Magalhães quer fazer alguma pergunta, alguma observação? Queria uma pequena observação. Non escoito. Conseguem ouvir? Problema aqui de conexão com a internet. Eu saúdo particularmente O Desculpa Carlos, lá, Carlos. É não se melhor consegue desligar. ouvir. Desliga a imagem. Exatamente. Desliga o vídeo, Carlos. O som deve ficar melhor. Eu, Tenho que entrar outra vez, já estou a ver. deteño o vídeo. Pois. Ou então Não, desliga era só para o o vídeo. Carlos. Para o Carlos. Ah, vale, vale. Não, exatamente, para o Carlos Magalhães. Para o Carlos Magalhães. É que a mí como a veces tamén me chaman Carlos xa. Eu vou ter que entrar, mas o Já vídeo. decía a ver que fixen. Depois vou ter que entrar. Experimenta lá agora. Não, eu gostaria de saudar aqui o Samuel e o Renato, penso que já me ouvem, não? Agora Agora sim. melhor. Melhor. Força. Porque eu nasci em Valença do Minho, portanto, Ah, nasci Desculpa lá, Carlos. Carlos, é melhor voltares a entrar. De facto, estás a ouvir mal. Não se está a perceber. Galiza. Não se consegue ouvir. Não. Está muito oscilante. É melhor entrares outra vez. este é Manuel María, vale? Foi Uhum. Manuel María. Era uma figura com presença. Aliás, tem algumas semelhanças com o Pascoais. Sí, Assim, fisionomicamente. O Pascoais, quando era mais novo, tinha assim essa figura. Queres experimentar de novo, Carlos? Não. Está paralisado. Agora está paralisado. Abrimos o debate. Não sei se a Exatamente. Luísa, se a Maria José, a Júlia querem dizer alguma coisa. Se conheciam este poeta, qual é a vossa relação da Galiza? Eu posso Força, Júlia. dizer que não conhecia o poeta, embora esteja casada com o espanhol, não conhecia, só conhecia de nome, não conheço a obra, portanto, mas fiquei com curiosidade e só salientar, portanto, essa importância, segundo bem entendi, portanto, nas raízes, a importância das raízes não só, na obra, não é como as raízes condicionaram a obra, mas também me pareceu pela exposição, não são aquelas raízes que ficam no passado, antes pelo contrário, projetam, portanto, um futuro, não é? E, portanto, fiquei com muita curiosidade. Eu ouvi agora que o Carlos Magalhães nasceu em Valência, não é? Embora seja Beira Alta, comprei há pouco tempo uma casa em Caminha, exatamente porque sinto uma grande atração por essa zona e uma grande identificação. Portanto, muito obrigada por esta oportunidade, ao orador, mas também aos organizadores, ao Renato e ao Samuel, por estar aqui, e eu também, com a minha veia de poeta, só tenho um livro publicado, mas quero continuar nessa senda, sinto muito agradecida por a participação de hoje. Muito bem, Júlia. Eu queria pedir desculpa por ter chegado atrasada, mas é que estava com a hora anterior ou mais antiga da tertúlia, que era às 10 da noite. Eu queria pedir desculpa, mesmo assim, pronto, não consegui ouvir desde o início, mas gostei imenso de o ouvir. Eu não conheço muito bem este poeta, conheço alguns poemas que gosto muito, em particular os poemas sobre a língua e, e também poemas sobre a imigração, como referiu o Renato. É um património espiritual comum, o património da diáspora. E também, não me leva a mal de dizer isto, mas é como se não houvesse nenhuma fronteira entre a Galiza e Portugal. Porque há as fronteiras políticas,
não é? Mas depois há territórios espirituais, e esses territórios espirituais não têm nada a ver com as fronteiras, com as fronteiras políticas. E creio que partilhamos com a Galiza muito do nosso património cultural e até muito, eu diria quase todo, o nosso património espiritual. E isso é uma coisa que se sente em quase todos os poetas galegos e muito em particular neste poeta. Isto, conhecendo eu muito pouco dele, foi um gosto tremendo ouvi-lo. Muito obrigada. Boa noite, a mim aconteceu-me exatamente o mesmo que aconteceu à Luísa. Eu peço desculpa de chegar atrasada, mas tinha programado às 10, de maneira que às 10 menos 5. Nós hoje alterámos, Maria José, Não, mas porque, eu acho ótimo. porque na Galiza, na Galiza é uma hora mais tarde, não é? Exato, Ou, não, mas ou eu seja, acho, Faz sentido. eu acho bom começar às 9h30, Sim, mas sim. estava programada para as 10. Portanto, para mim, era um poeta completamente desconhecido e agradeço imenso o que eu ouvi. Deu-me uma informação muitíssimo importante. De poetas galegos, conheço a Rosália de Castro, A Rosalía, sí. que Gran realmente diva. é uma delícia, gosto imenso dela, mas realmente o Manel de Maria não conhecia e fico-lhe grata pela apresentação. Obrigada. Bueno, eu decirvos obrigado a todos vos, a todas vos. O obxectivo primordial que tiña, sei que un tostón falar así durante 20 minutos dun poeta continuamente, pero eu doume por satisfeitos, se vos quedou unha breve referencia, hai moitísima información na rede. Dicirvos que ou foi o poeta máis representativo de Galicia da segunda metade do século XX, sumamente coñecido. Como decíades aí, el foi incipiente en moitísimas ideas que todavía seguimos traballando nelas. Non Mas había... gostámos muito do seu texto, da sua apresentação. Aliás, convidamos-lo a enviar, penso que tinha um texto escrito, não é? Que foi seguindo, pode enviar-nos o seu texto e nós publicaremos na Nova Águia, com todo o gosto. Vale. Num dos próximos números. Fazemos também um convite para que nos envie um poema para publicarmos. Meu. Exatamente, Sim. um poema seu, exatamente. Que a Luísa também publica poemas. Sí, sem ningún problema. Eso sí que, cando queirades, vos lo envío. Pode enviar-nos. Carlos, pode enviar então... quando quiser. O Renato tem um arquivo, vai guardando e depois vai publicando. Nada se perde. Carlos. Carlos Magalhães. Já me conseguem ouvir? Vá. Pronto. Eu estava a sublinhar esta iniciativa, é com agrado, porque, como eu estava a tentar dizer, eu nasci a 1 quilómetro da Galiza. Eu nasci em Valença do Minho, portanto, a fronteira, como disse uma interlocutora anterior, a fronteira é política, não é? Nós temos uma identidade muito grande com o povo galego. Aliás, durante séculos, como vocês sabem, falámos o galego, tivemos uma língua comum, o galego ao português, a partir do século VIII até o século XIII, XIV. Aliás, o nosso documento histórico mais antigo está escrito em galego ao português, que é o Testamento do Rei Afonso II. Portanto, saúdo particularmente esta iniciativa, trazer também a voz da Galiza aqui ao nosso fórum sobre a lusofonia e também agradeço a presença do José Carlos, que nos trouxe a memória, penso que ainda será vivo, não percebi muito bem, do poeta Manuel Maria, um poeta da segunda metade do século XX, que nós não conhecemos, infelizmente, infortunadamente não conhecemos muito bem. Portanto, muito obrigado, José Carlos, pela sua participação, de nos trazer, de facto, um grande poeta que vamos começar a observar com maior atenção, o Manuel Maria. Muito obrigado.
dicirvos que ten moitos poemas dele están musicados, podedelo tamén escoitar con música, que sempre eu penso que a poesía e a música teñen que ir da mano, non poden ir separadas. E a maior parte non, pero moitísima obra de Manuel María está musicada. Super xeito de escoitalo tamén. Ok, já agora, ele faleceu em que ano? Perdón? O Manuel Maria faleceu em que ano? Faleceu no ano, concretamente, digo ahora, non quero mentir, non fai relativamente moito, vale? Morreu na cidade da Coruña, a ver, é que Manuel María viviu, a infancia pasouna en Otero de Rei, despois viviu en Lugo, despois foise a Monforte, porque traballou como procurador dos tribunais, cousa que non lle gustou, pero que o seu tío, como dicía antes, lle obrigou a facer dereito, e despois, con Saleta, coa súa musa, foron a vivir, viñéronse pa aquí a vivir a Coruña, e aquí faleceu no ano, pois ora che miro para non mentir. 2004, já vi, 2004. Sí, 2004. Há cerca de 20 anos, 2020. portanto. Sí, a Saleta finou agora no 2022, me parece que foi ainda. Con 90 anos, sí. Mas enfim, ainda podia ser vivo, já seria, era quase centenário, não é? Sí, podía estar vivo, sí. Nasceu em 29. Mas de facto eu também devo dizer que não enfim, tinha uma referência em termos de nome, mas era um nome muito desconhecido para mim e fiquei agradavelmente surpreendido. Eu sou mais de filosofia. Alguns dos nomes que o José Carlos, a certa altura, referiu, das tertúlias, esses sim são nomes mais familiares para mim. Sí, o mellor Cunqueiro, non? Exatamente. Esses Otero Pedrallo. Otero Pedrallo, já os estudei, já os li, já escrevi sobre eles. O Xio Noboneira. Sí, bueno, hai moitos. Pero este, para min, o máis representativo para min e para a maioría da xente aquí, non? E ademais, eu quero facer valer o cariño, o inmenso cariño que sentía tamén por a terra portuguesa, non? Polo povo irmán, pola patria irmán, como dicía, que foi membro de moitas asociacións portuguesas, escribía con lusismos, e quería que fóramos sempre tirando hacia o reintegracionismo, non? Hacia toda a lusofonía, non? E ben, pero bueno, estudiaré delo, veré delo, sí, hai moitísima información. Então, José Carlos, a Irmandade de que estava a falar é constituída por poetas galegos e também portugueses, é isso? Efectivamente. Eu agora non estou na Irmandade, son membro, pero non estou na directiva, aparteime da directiva porque a verdade a vida non me dá pa máis xa, non? Pero sí, creamos unha Irmandade galaico-lusa ou luso-galaica, danos igual os términos e a orde dos términos, porque creemos firmemente na unión dos dous povos, non? Está formada por poetas do sur do Miño e do norte do Miño. Cada ano sacamos un libro en conxunto de poetas, un ano na zona do sur e outro ano na zona do norte. E despois facemos unha presentación, cando toca en Portugal, cando toca na Galiza, recitamos, facemos un recital con música xeralmente, e despois xuntámonos todos en torno a un xantar, a un almorzo, non? E disfrutamos todos xuntos, non? Da unión, da fraternidade, da irmandade, que en eso consiste, non? Eu agora salíme, xa digo, da directiva porque non me dá tempo a máis, estou en activo aínda, non obstante, falaballe por aí que tamén estamos en outros proxectos, tamén para unir, para seguir unindo, con Arnaldo Trindade, por certo,
con algúns máis, e queremos sacar tamén algún libro. Ahora, o Día das Letras Galegas, que é o 17 de maio, creo que vamos ir ao Porto a facer unha festa galego-portuguesa, ou algo así. Me dixeron, ainda non sei detalladamente en que vai consistir, creo que vamos levar música de aquí e depois música fadistas aí, bueno, que vai ser como unha festa das letras galegas, pero en Portugal. 17 de maio, disse? Que? 17 de maio, 17 de maio é a festa, é o Día das Letras Galegas en Galicia, pero esa me parece que vai ser o fin de semana seguinte, xa avisaremos a data, porque ainda non está posta, Pois, 17 de maio é uma quarta-feira, eu vou estar no Porto, por acaso. Vou estar no Porto. En Porto vai ser. Pois que ben. Pois então, xa... Muito bem, mas partilhe também essa informação quando estiver confirmada. Sí, Nós publicitaremos pelos nossos meios. Vale, eu non teño o seu teléfono, pero digo yo a Bernardino. Bernardino, pois, pasa, non? Exato, passa a informação. Bueno, pois perfecto. E podedesme, dende aquí, explicar un pouquiño, porque claro, eu son novo nisto, non? Pero pareceme unha maravilla, non? O tema da revista, o tema de compartir así polo menos unha vez ao mes. O tema dos 9 países, están todos conectados ou vanos escoitar, escoítanos, conéctanse cando nos estamos en... ou como é? Sim, nós procuramos, enfim, neste ciclo, estender a nossa atenção, o nosso olhar a todo o espaço de língua portuguesa. E, portanto, este ciclo vai alargando, vamos procurar agregar vozes de todos os espaços de língua portuguesa. Tivemos, por exemplo, em janeiro, penso que foi em janeiro, houve uma sessão sobre uma poetisa moçambicana, Noémia de Souza, e, portanto, nas próximas sessões, naturalmente que vamos ter abordagens de vultos da cultura lusófona em Angola, na Guiné, em São Tomé, e na Nova Águia também temos procurado dar essa atenção. Portanto, a Nova Águia assume-se como uma revista de cultura lusófona e procura valorizar sempre todos os espaços culturais da lusofonia, e a Galiza tem estado presente na Nova Águia desde o início. Depois há outras iniciativas mais centradas na relação entre a Galiza e Portugal, nomeadamente, eu há pouco referi, os colóquios luso-galaicos sobre a saudade, que se tem realizado de 2 em 2 anos, promovidos pelo Instituto de Filosofia Luso-Brasileira. Enfim, depois há outras iniciativas que volta e meia estabelecem muito diretamente esta ponte, não apenas entre a Galiza e Portugal, mas entre a Galiza e todo o espaço da lusofonia. Eu sei que, enfim, naturalmente por razões até geográficas, a ligação da Galiza é mais imediata com Portugal, mas não se restringe a Portugal. Cada vez mais na Galiza há também essa percepção que o espaço de língua portuguesa é o espaço também natural da Galiza, e, portanto, a relação não é apenas com Portugal, é com o Brasil, é com Angola, é com Moçambique, é com Timor-Leste, e depois há estas diásporas que se cruzam, não é? Já falámos sobre isso. Em todo o caso, esta foi a primeira, mas não será certamente a última sessão sobre a Galiza. Mas o José Carlos fica já convidado para pensar num outro poeta, num outro escritor. Este ciclo tem uma dimensão, sobretudo, cultural, portanto, é vultos da cultura lusófona, ou seja, nós aqui neste ciclo valorizamos figuras da cultura, escritores, poetas, mas também, eventualmente, ainda não vamos por aí, mas certamente chegará o tempo, artistas plásticos, escultores, músicos também, enfim, aqui não há restrição. É sobretudo figuras da cultura galega, lusófona, também galega, mais distantes do tempo, mais atuais. Enfim, este ciclo é um ciclo muito aberto, não tem nenhuma restrição muito rígida de início.
vamos vendo conforme as circunstâncias, as oportunidades que surgem, e também a iniciativa muitos, há várias, têm ocorrido várias sessões por sugestão dos próprios participantes, dos próprios ouvintes, por exemplo. Muitas vezes por exemplo, a Luísa Borges, a Luísa Borges foi a primeira pessoa a participar, foi ela que falou sobre o Teixeira de Pascoais. Muitas vezes, portanto, aqui não há um guião muito pré-definido. As coisas vão acontecendo. Aliás, podemos antecipar que em julho a sessão será sobre António Quadros. Isso já está confirmado. O António Quadros faria 100 anos em 2023. Aliás, o Instituto de Filosofia Brasileira, em parceria com a Fundação António Quadros, vai realizar um congresso entre os dias 12 e 14 de julho, em Lisboa, na nossa sede, no Palácio da Independência, e depois em Rio Maior, na sede da Fundação António Quadros, e portanto, como uma espécie de pré-lançamento para esse grande congresso, a nossa sessão em julho será sobre António Quadros. António Quadros também valorizou muito o espaço cultural de língua portuguesa, o espaço cultural da lusofonia e esta relação privilegiada com a Galiza. Em junho ainda não está completamente fechado, mas vamos manter a sessão de junho, certamente irá acontecer. Em geral, as sessões são sempre na primeira segunda-feira de cada mês. Desta vez não aconteceu, porque na passada segunda-feira, na primeira segunda-feira de maio, como sabem, foi feriado, dia 1 de maio, e, enfim, obviamente que não quisemos fazer a sessão no feriado, estariam menos pessoas disponíveis. Mas, portanto, no dia 5 de junho, fica já o convite. Nós depois, mal tínhamos definido o vulto, o tema e o orador, iremos publicitar isso. Penso que na próxima semana já estaremos em condições de o fazer. Bom, então, eu vou fechar a gravação, então. Podemos continuar um bocado a conversar, mas penso que, agradecendo uma vez mais ao José Carlos Ulloa pela magnífica intervenção, vamos então encerrar a gravação e fica então um convite para a próxima sessão no dia 5 de junho. Obrigado, boa noite.